Aqui nós vamos ficar com a ideia de Phren, P-H-R-E-N, Phren, que é de onde vem, na verdade, quem conhece a esquizofrenia. Esta frenia é a cisão da mente, mente cindida. Isso que quer dizer. Oligofrenia, mente pouca, paucidade mental. Oligofrenia, né? Então, o frênico, né? O fren, também quer dizer diafragma, mas isso é outra coisa. Ele se aproxima muito da ideia do coração. Quando se fala coração, quer dizer inteligência e emoção. Esta é mais próximo da ideia de coração. Sabe esse coraçãozinho? Não o miocárdio. Não aquele que infarta. Esse aqui, ó, no Dia dos Namorados todo mundo faz. Então, esse coraçãozinho é Phren. Na verdade, isso aqui representa, na verdade, uma disposição mental, não uma disposição cardíaca. É uma disposição mental. Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui. Nós estamos dando uma sequência no nosso canal aqui, uma sequência sobre citações do Marco Aurélio. Como eu já comentei anteriormente, por que Marco Aurélio é tão importante? Por que eu cito? Porque Marco Aurélio não era um filósofo, ele era estoico, mas não era filósofo. Então, tira um pouco aquela ideia de que o estoicismo só pode ser exercido pelos filósofos estoicos. Não. Estoicismo é um sistema de pensamento que era oferecido a todos, inclusive a um político. No caso de Marco Aurélio, um político especialmente requisitado, porque ele era imperador romano do seu tempo. Então não era um homem livre de tormentos, livre de dificuldades, que podia então falar de coisas bonitas como nossa vida é o que nossos pensamentos a tornam. Isso é fácil de falar sentado no sofá, quando você tem uma herança poupuda que você não precisa se mexer muito e você vive com grande conforto. Aí é fácil dizer que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. Agora, vai fazer isso quando você acorda de manhã para ir para a campanha de guerra, porque o seu império está em guerra nas duas fronteiras. Então, Marco Aurélio se aproxima muito mais daquilo que acontece com a gente quando a gente acorda de manhã e vê que já está meio atrasado, e hoje não é um dia muito bom para atrasar. Essa era a vida do Marco Aurélio. Marco Aurélio tinha algum problema gástrico, né? Não fica muito claro o que era, mas ele tomou uma medicação a vida inteira, medicação da época. Então, provavelmente ele devia ter uma dispepsia, devia ter alguma coisa que o incomodava. Então, ele não era um cara saudável no sentido assim, ele tinha lá suas queixas, né? Tinha gastúria, talvez tivesse lumbago, né? Aquelas coisas que vão afetando a gente. Então, era um cara do mundo. Ele era um cara da rua, da polis, da ágora, como a gente. Não estava recolhido num local próximo do céu. Não, ele estava exatamente aqui onde a coisa é encardida. Bem, e este cara, Marco Aurélio, ele deixou uma série de frases espetaculares. Curiosamente, ele era romano, mas ele deixou as frases dele em grego. Isso que é interessante, porque para um romano, o grego era outro idioma. Mesmo. Quem já teve a experiência de pegar um trecho de latim, o latim lá de trás, da época do Império Romano, e você pega o grego do Império Romano, cara, é muito diferente. A pronúncia das palavras, as letras, tudo muda, né? E ele fez questão de trazer isso em grego. Então a gente tem que ter muita atenção no que está escrito, porque o cara que escreveu não era grego, romano, então é a mesma coisa que algum de nós, não é a mesma, mas é situação análoga a qualquer um de nós resolver tentar entender o grego da época. Bem, e hoje nós vamos ficar com o seguinte:
Primeira coisa, deixa eu passar aqui os nossos recados de sempre. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que você desse um like, que você curtisse, que você compartilhasse, que você comentasse, porque essas 3 atividades fortalecem o algoritmo de uma plataforma em que 40% das pessoas visualizam e não dão um clique, e a plataforma não reconhece essa visualização. Então, para ajudar, né, o andamento, o nosso alavancamento, a divulgação disso que a gente faz, eu pediria encarecidamente que você fizesse uma das 3 coisas. Se você quiser comentar, veja, um comentário pode ser uma pergunta simples, não precisa ser uma pergunta elaborada, comentário simples, tá? A outra coisa que vai aparecer um QR Code e uma chave Pix no decorrer do vídeo. Essas 2 ferramentas, né, são a possibilidade de você colaborar com a nossa plataforma, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que ele vale a pena. É isso, né? Portanto, dados os recados, vamos ao nosso tema. Então, nosso tema, como nós estamos falando, né, é aquela frase do Marco Aurélio que o universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos a tornam. Então, o tornam. Então, tem várias coisas nessa frase que a gente vai decompondo e são coisas que têm proveito para o nosso bem-estar psicológico. Então, quando ele fala de universo é mudança, nosso vídeo anterior nós nos dedicamos um pouco ao que ele poderia querer dizer com universo. Agora nós vamos ver o que este romano que falava grego, o que ele pode estar querendo dizer quando ele fala de pensamentos. Parece simples, mas a ideia, pensamento é um negócio difícil de definir. Eu pegar você aqui agora e falar, diz aí, o que é pensamento? Você vai gaguejar. O que é ideia? Você vai gaguejar. A gente sabe o que é, mas a gente acha que sabe definir. Quando pede para definir, a gente não sabe. Mais ou menos como você dizer assim, que você sabe o que é marrom, eu sei o que é marrom. Nós sabemos, é uma cor. Eu falo marrom, você sabe do que eu estou falando, você fala verde, eu sei do que você está falando. Agora, vamos imaginar que eu faço uma frase assim, o verde é a cor da esperança, ou evite qualquer objeto marrom. Imediatamente vê bem, mas o que é exatamente um objeto marrom para eu evitar? É bege. Bege você vai considerar marrom, bege é outra cor. Não, bege é marrom claro, então não, bege é outra cor, entendeu? Vermelho, cor de rosa. Então assim, você sabe o que é, eu sei o que é, mas às vezes quando você vai formular um princípio transmissível, você vai transmitir uma ideia, um conceito, você tem que se deter e você começa a esbarrar em problemas. Então, outro problema que nós temos aqui é assim, primeiro foi o universo, no nosso vídeo anterior a gente se dedicou a isso. E agora, neste nosso vídeo aqui, nós vamos nos dedicar ao que pensamentos podem ser. O que podem ser pensamentos? E nós temos aí vários pensamentos, nós temos... Inclusive, a gente vai ver, eu vou citar daqui a pouco, quando a gente fala em pensamentos no grego, uma das palavras de pensamento para pensamento é nous. O nous, aquele mesmo nous que está citado no livro, aquele mesmo nous que eu já falei em outros vídeos, que é a ideia de mente, intelecto, entendimento. É uma forma de conhecimento que se opõe à gnosis. É uma forma de obtenção de conhecimento que é diferente do gnosis. O gnosis é aquilo de você aprender uma equação que resolve alguma coisa, você ter um conhecimento que é transmissível e acumulável. Daí você tem o nous, que é um conhecimento subjetivo e transformador. Mas nous também pode servir como um substantivo mente, intelecto, entendimento. Depois tem outra expressão que é a psique, que a gente conhece bem, fala psique, né? Mas é da psiquiatria, do psiquismo, se aproxima muito da ideia de alma. Depois tem logos,
que também é uma retórica, mas é também uma forma de se referir aos pensamentos. O logos vem da lógica, ou melhor dizendo, a lógica vem do logos. Pensamento e linguagem racional. Toda vez que você pretende ser racional, você está usando o logos. As outras formas de pensamento vão caindo em outras categorias. Aqui nós vamos ficar com a ideia de Phren, P-H-R-E-N, Phren, que é de onde vem, na verdade, quem conhece a esquizofrenia. Esta frenia é a cisão da mente, mente cindida. Isso que quer dizer. Oligofrenia, mente pouca, paucidade mental. Oligofrenia, né? Então, o frênico, né? O Phren, também quer dizer diafragma, mas isso é outra coisa. Ele se aproxima muito da ideia do coração. Quando se fala coração, quer dizer inteligência e emoção. Então, esta é mais próximo da ideia de coração. Sabe esse coraçãozinho? Não o miocárdio, não aquele que infarta. Esse aqui, ó, que é, no Dia dos Namorados todo mundo faz. Então, esse coraçãozinho é Phren. Na verdade, isso aqui representa, na verdade, uma disposição mental, não uma disposição cardíaca, é uma disposição mental. E é o Phren, né? Então, nós ficamos aqui hoje muito mais com a ideia frênica, por assim dizer. Então, a nossa vida é aquilo que o nosso coração determina. Se eu tiver um coração repleto da ideia de vingança, a minha vida será uma vida vingativa. Quem aqui leu o Moby Dick? O Moby Dick, você vê lá o capitão Abraham, né? A vida dele era liquidar um raio de um cachalote branco albino que ele meteu na cabeça que tinha que acabar com ele. E alguns marinheiros sequer acreditavam na existência do cachalote. Eu falo cachalote porque, pelo comportamento da baleia, só podia ser um cachalote. Não tinha nenhum. O cachalote praticamente é a única baleia que ataca a embarcação. As outras são muito pacatas. Então, o baleeiro, quando ele ia caçar outras baleias, era fácil, velho. Era que nem atirar em búfalo. Na manada ali, ele tá correndo e você atira. Muito covarde. Agora, o cachalote, ele virava e atacava de volta a embarcação. E, olha, o cachalote era maior ainda do que uma orca. Então, você imagina, acertando um barco a remo é problema. E esse capitão, não, Abraham não, Ahab. Esse capitão resolveu que tinha que dar fim no Moby Dick. E quem acabou foi ele. Ele arrendou o navio, arrendou tripulação, foi atrás. Os caras viram outras baleias, não, eu quero a branca. Este era um homem cuja vida se tornou o coração dele. O coração dele era matar uma determinada baleia que ele entendia que era maligna e ele tinha que se vingar dela. Então, Moby Dick é o exemplo acabado mesmo da vida tomada. Depois você tem a vida tomada pela recuperação. Você tem o Conde de Monte Cristo. Você tem, como é que é? O Danglars, e ele era o Dante, Edmond Dante. Dante foi traído por Danglars e teve uma conspiração. Vai para o castelo de If, fica lá, depois ele troca com o abade, que era amigo dele, entra no quarto do abade, finge que entra no saco, é jogado no mar e volta com um tesouro do rochedo de Monte Cristo. E ele vai ali, através dos engodos de identidade, ele vai. E é exatamente
o coração repleto da ideia de restituir-se do mal que foi tirado. Não era exatamente uma vingança como era o capitão Ahab, né? Enfim, se o seu coração for na direção de alguma coisa que é construtiva, e a sua vocação, aquilo que você sente que só você consegue fazer daquele jeito, você não é o único a fazer, mas você faz daquele um jeito que só você consegue fazer, então você está no caminho exato, você está no caminho da singularidade absoluta, você está no caminho da criatividade radical. Isto vai tornar sua vida repleta de sentido. E uma vida repleta de sentido é a forma mais construtiva de existência que você pode ter para si. Pode ser em várias direções. Aí você pode ter uma vocação religiosa, você pode ter uma vocação humanista, eu não sei lá o que é. Ou você pode ser qualquer coisa, você pode ser um borracheiro, você pode ser um técnico antigamente tinha o técnico da máquina de lavar, o técnico da geladeira, pode ser qualquer coisa nessa direção, nada impede. Mas o importante é que você tem a possibilidade de fazer com que o seu coração, os seus pensamentos, a sua ponderação vá numa direção saudável. Você vai me dizer, mas com a vida que eu levo não dá para parar para ficar pensando nessas coisas. Primeiro que não é para parar. Isso aqui está falando, o universo é mudança. Para começo de conversa, é para mudar, não é para parar. 2, é algo que pode ser cultivado. Quando você está adiante, alguém te dá uma fechada no trânsito, você pode escolher dar sequência à raiva momentânea que dá, ou você pode desanimar da raiva e seguir um caminho de entusiasmo. Isso não vai mudar nada a sua atitude, isso não vai mudar nada o fato da fechada, você não vai se tornar passivo, você apenas abandona a raiva. E em fazendo isso, você se torna mais atuante. Isto dito, fica aqui então a sugestão para vocês de que a sua vida, a minha vida, é aquilo que o meu coração a faz. Coração entendido não no sentido do Dia dos Namorados, mas o coração com a inteligência e a emoção trabalhando coordenadas. Tá? Não é só uma questão, eu sou muito racional, sabe? Então comece a ser mais inteligente, comece a usar também a emoção que se compõe com a inteligência e você vai perceber uma vida muito mais gratificante. Olha, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Nós ainda vamos seguir mais algumas coisas em relação a isso. Provavelmente a nossa próxima pegada aqui vai ser o universo é mudança. Por que diabos o Marco Aurélio fala que o universo é mudança e não o universo tem mudança? Mas ele simplesmente define que o cosmos ou o que quer que seja, o ecos é mudança. O que pode querer significar mudança? E como é que eu posso mudar bem e como é que eu posso mudar mal? Porque não mudar não existe. Não mudar, nem pedra consegue ficar sem mudar. Ela é uma pedra, daqui a 1 milhão de anos ela virou areia. Tá? Gente, por a sua atenção, muito obrigado mais uma vez pelo seu companheirismo. Não deixe de dar os likes, os 3 Cs, muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta com mais um material aí. Um forte abraço, não desista de si. Tchau.